Esse vídeo será baseado nos conhecimentos do médico americano Dr. Eric Berg. Canal Fatos Incríveis! Então, bora começar. Nas palavras dele, o que acontece se você eliminar totalmente o açúcar da sua vida por 2 semanas? É exatamente sobre isso que vamos falar. A primeira coisa que você vai notar é que o formato do seu rosto ficará menos arredondado e inchado, e mais estreito e marcado. Não só o rosto, como também a sua região abdominal. E a razão pela qual perde gordura nessa região é o seguinte: o açúcar e a gordura são as únicas fontes de combustível do corpo, e quando o corpo tem a opção de escolher entre as duas opções, ele sempre irá optar por usar o açúcar como fonte de combustível. Porém, ao cortar o açúcar da sua dieta, seu corpo fica com apenas uma opção, que é queimar gordura, começando pelo fígado. A segunda coisa que vai acontecer é que ao cortar o açúcar, você beneficiará principalmente 4 partes do seu corpo: os olhos, o cérebro, as artérias e os rins. Com relação aos olhos, você notará uma visão menos embaçada e mais nítida, pois eles são sensíveis ao açúcar. Não é à toa que a diabetes pode levar à retinopatia diabética, que é uma condição causada por danos aos vasos sanguíneos da retina. Com relação aos rins, eles também irão melhorar, uma vez que o rim também é um órgão que sofre muito com excesso de açúcar, e é por isso que você pode acabar com açúcar ou proteína na urina, pois o açúcar cria muita inflamação. Inflamação é essa que danifica os pequenos vasos sanguíneos dos rins, semelhante à forma como a ferrugem danifica as tabulações. Quando esses vasos são prejudicados, os rins têm dificuldade de filtrar substâncias, resultando em açúcar e proteína na urina. Essa condição é conhecida como nefropatia diabética, onde nefro se refere a néfrons, que são as unidades de filtragem dos rins. Então, basicamente, você terá uma melhor função renal. Bom, agora vamos para as artérias. Se houver muito açúcar no sangue por longos períodos, isso poderá danificar as artérias, contribuindo para o desenvolvimento de doenças vasculares que muitas vezes são referidas como complicações vasculares diabéticas. Mas a partir do momento que você corta o açúcar, todos aqueles danos causados nas artérias em decorrência da inflamação pelo excesso de glicose começam a se curar novamente. Pelo fato do açúcar afetar negativamente o colesterol, você também verá seus níveis de colesterol melhorando drasticamente. Por último, temos o cérebro. Quando você corta ou pelo menos diminui o açúcar da sua dieta, os nervos do seu cérebro começam a se recuperar. Então, se você tiver uma condição diabética chamada neuropatia periférica, onde as extremidades dos nervos dos pés estão sendo danificadas, isso começará a melhorar. E pelo fato do cérebro ter muitos nervos, ele como um todo começará a melhorar, principalmente a sua função cognitiva e o seu humor. Então sua memória e concentração ficará melhor e provavelmente você vai se sentir muito mais feliz. Uma coisa intrigante que acontece e que me deixa impressionado é que, se pegarmos a diabetes como exemplo, veremos que ela se trata de uma doença diagnosticada pelo excesso de açúcar no sangue. Com isso, a abordagem mais óbvia para combatê-la seria consumir menos açúcar, certo? Bem, infelizmente não é essa a conclusão que vemos dentro da perspectiva de muitos profissionais, pois quando o assunto é diabetes, eles costumam apontar 2 causas: estilo de vida e genética. Ou seja, obesidade, má alimentação, sedentarismo e herança genética de algum familiar. Ah, tem também mais uma, e essa é boa. Alguns dizem que a urbanização também entra nessa lista. Então, aparentemente, mudar-se para uma cidade grande aumenta seu risco de se tornar diabético. Mas o engraçado é que eles não costumam mencionar muito o papel do açúcar nessa doença, o que é algo chocante. Em vez disso, o que eles fazem é colocar a culpa na gordura saturada, mas a associação entre gordura saturada e diabetes já caiu por terra. E por algum motivo você suspeitar que seja a gordura saturada o problema, saiba que na realidade os carboidratos são o problema. Como forma de melhorar a alimentação, muitos aconselham adotar uma dieta com altas concentrações de grãos, e geralmente grãos integrais. Mas o problema é que até os grãos integrais são na realidade cerca de 85% carboidratos. Então, que fique claro, cortar o açúcar é a principal arma contra a diabetes. Bom, a terceira coisa que você vai notar é que você vai urinar menos durante a noite. Isso porque a água segue o açúcar.
Então, se você está consumindo açúcar, saiba que ele cai na sua corrente sanguínea, depois é filtrado pelos seus rins. Isso significa que vai causar mais micção, especialmente à noite. E cortar o açúcar completamente é algo que te fará levantar bem menos para ir ao banheiro à noite. Eu já tive pacientes que se levantavam até 10 vezes à noite para urinar, mas depois que cortaram o açúcar passaram a dormir a noite toda. Claro que isso demora algumas semanas, mas salvar o seu corpo vale a pena. A próxima coisa que vai melhorar é a sua energia. Isso porque, como eu disse antes, existem apenas 2 combustíveis para o corpo: açúcar e gordura. Mas o seu corpo tem muito mais calorias de gordura do que de açúcar armazenado. Em média, até mesmo uma pessoa magra carrega cerca de 100 mil calorias de gordura no corpo. Mas em compensação, ela carrega algo em torno de 1.700 calorias de açúcar. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma bateria de carro contra uma daquelas pilhas de usar no controle remoto. Isso significa que se você depender apenas dessa pilha, que é o açúcar para alimentar todo o seu corpo, você vai ficar o tempo todo com fome, desejos e oscilações de humor e energia. Por outro lado, quando seu corpo passa a usar a gordura como combustível, essas oscilações de energia e disposição deixam de acontecer. Normalmente, o corpo deveria acessar a gordura para produzir energia entre uma refeição e outra, mas isso não acontece porque, em geral, as pessoas carregam muito açúcar no sangue por conta da má alimentação. Mas se o açúcar da dieta for cortado, o corpo será obrigado a usar a gordura como combustível, tanto entre as refeições como durante as refeições. O que significa que você terá uma energia e disposição muito maior durante o dia, pois além de todo o seu corpo, o seu cérebro também funcionará melhor. Isso nos leva para o próximo ponto: desejos. A razão pela qual o seu apetite entre as refeições vai embora é porque, mesmo que você não esteja comendo, o seu corpo está se alimentando de sua própria gordura entre as refeições, o que significa que ele está sendo saciado, então é natural que não se sinta com fome. E a única maneira de obrigar o seu corpo a fazer isso é cortando o açúcar e reduzindo a quantidade de vezes que você se alimenta durante o dia. Se você está se perguntando como se livrar dos desejos por açúcar, a resposta é muito simples: parando de comer açúcar. Esse processo leva cerca de 3 dias. E por mais que pareça difícil, não é impossível e qualquer pessoa consegue. Você só precisa se comprometer de verdade e entrar de cabeça. Mas quando decidir fazer isso, é melhor que reduza os carboidratos para menos de 50 gramas por dia. Isso inclui frutas, mel e carboidratos refinados, como pão, massas, cereais, biscoitos, bolos e muitos outros. Em média, um americano consome cerca de 13 colheres de chá de açúcar adicionado todos os dias, o que equivale a aproximadamente 50 gramas de açúcar. Mas não se esqueça, isso se refere só a açúcar adicionado. Mas se levarmos em consideração a quantidade de açúcar presente em outras fontes de carboidratos, como pães, cereais, biscoitos, panquecas, cookies e bebidas como vinho, cerveja, refrigerante, suco, entre outros, estaremos falando de aproximadamente 300 gramas de açúcar por dia. Portanto, a questão do açúcar adicionado é apenas a ponta do iceberg. O maior problema está nas fontes de carboidrato que se transformam em açúcar no corpo. Então é por esse motivo que você se sente tão bem ao cortar o açúcar e fazer o corpo queimar gordura. Seu humor melhora, sua função cognitiva que fica mais afiada, seu rosto fica menos inchado, sua barriga diminui e seu desejo por açúcar praticamente some. A sexta coisa que você vai notar é menos rigidez, dor e inflamação. Com isso, até as suas artérias ficarão menos rígidas. O que significa que sua pressão arterial estará mais próxima de se normalizar e você precisará de menos medicação. Além disso, caso esteja se medicando com anti-inflamatórios, poderá parar ou reduzir significativamente, já que a sua inflamação estará controlada. Isso se aplica à inflamação interna dos tecidos, dentro das artérias, dos olhos, dos rins e do sistema nervoso. Quando as artérias estão sofrendo por uma inflamação profunda, suas paredes ficam mais espessas, e quanto mais espessas elas ficam, menos espaço tem disponível para o sangue fluir, aumentando assim as chances dessas artérias entupirem. Mas, ao abandonar o açúcar, você permite que o sangue flua livremente até os tecidos.
A sétima coisa que acontece é a mais óbvia de todas, que é o fato de você perder peso. Não só peso de fluidos, como também de gordura. Veja, no início você vai perder muito peso na forma de água. Isso ocorre porque o glicogênio, que é a forma como a glicose é armazenada em seu corpo, retém cerca de 3 vezes do seu peso em água. Portanto, o açúcar armazenado é basicamente uma esponja cheia de fluidos. E falando de números, nas primeiras 2 semanas você perderá cerca de 5 quilos. E isso só pelo fato de ter cortado o açúcar. Muitas pessoas que querem emagrecer tentam fazer uma dieta com muitos carboidratos, mas fazer isso é como nadar contra a correnteza, pois é extremamente difícil manter um plano a longo prazo com todos aqueles desejos e fome. Bom, o próximo benefício é que sua pele ficará mais bonita. E isso acontece porque todos os problemas de pele, como acnes, dermatite e erupções vermelhas na pele irão melhorar. Afinal, você estará diminuindo a inflamação de todo o corpo, incluindo a pele. E isso será percebido principalmente no rosto, pois além da pele nessa região ficar mais limpa, ela também ficará menos inchada na região dos olhos e bochechas, o que geralmente acontece pelo consumo excessivo de carboidratos. Por último, mas não menos importante, é a melhora na resistência à insulina, que, diga-se de passagem, é a raiz dos problemas de saúde da maioria das pessoas. A resistência à insulina é quando o corpo desenvolve uma capacidade de responder de forma eficaz à insulina, a qual é liberada em resposta ao açúcar e aos carboidratos. E quando o corpo cria resistência a alguma coisa, significa que ele está rejeitando essa coisa. Condição essa que pode levar à intolerância à glicose, que no fim também é uma forma de resistência. Quando você consome muito açúcar ao longo do tempo, o corpo começa a resistir a ele, como se colocasse uma barreira no meio do caminho, e o mesmo acontece com a insulina. Quando há muita insulina no corpo, isso se torna muito tóxico e perigoso, fazendo com que o corpo desenvolva resistência contra ela como uma forma de proteção. Mas para resolver esse problema, o corpo produz ainda mais insulina para tentar penetrar essa barreira que foi criada, causando assim vários efeitos colaterais que já foram mencionados antes. Com o tempo, o pâncreas se esgota de produzir insulina em excesso para compensar essa barreira e finalmente para de produzir tanta insulina. E é assim que as pessoas acabam desenvolvendo pré-diabetes e diabetes, pois o pâncreas não consegue mais compensar essa situação e produz insulina suficiente para manter a glicose sanguínea controlada. Portanto, quando você tem resistência à insulina, seu metabolismo fica mais lento e o seu corpo cria um ponto de equilíbrio em determinado peso que você simplesmente não consegue ultrapassar, independentemente do que faça. A insulina desempenha um papel fundamental não somente na regulação da glicose, como também na absorção de diversos nutrientes como potássio, magnésio, vitamina B1, cálcio e aminoácidos essenciais para a formação de proteínas. E ao cortar, ou pelo menos reduzir drasticamente o consumo de açúcar, a eficiência da insulina melhora, o que otimiza a absorção de todos esses nutrientes e ajuda a reduzir a gordura no fígado, o risco de doenças cardíacas, derrames e até o câncer. Portanto, pare de pensar se deve ou não começar a fazer isso e simplesmente comece a partir de agora. Clique no botão curtir para que possamos fazer mais vídeos para você. Um forte abraço e até a próxima! E você já sabe, se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e não esqueça de clicar no botão curtir para que possamos fazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima!